Oi, gente, estamos aqui para mais um podcast Esperança e Meia Dor. Hoje a gente está com Paulo Nassif e Michele, obrigada também, né? A gente está aqui. Quero também lembrar vocês do episódio anterior que a gente falou sobre o tema suicídio. A gente está trabalhando com esse mês aí com a saúde mental, o cuidado de olhar e atentar muito a esses sintomas. Então, se você também conhece alguém que passou por isso, peço para que você também compartilhe, curta esse vídeo, assista o episódio anterior que fala sobre esse tema, um tema muito sério, que a gente possa estar olhando mesmo para esses cuidados que a gente tem que ter com relação à nossa saúde. E mais uma vez, estamos em mais um podcast falando sobre o luto, mas de uma forma hoje diferente, sempre diferente, e quero te convidar também a estar com a gente em mais um podcast. Sim. Quero agradecer primeiramente ao pastor Nassif por se disponibilizar com a gente aqui. O pastor, ele além de pastor, é psicanalista também, né? Escritor de vários livros. Nós temos alguns livros aqui para a gente estar abordando também. E eu queria que o pastor começasse contando para a gente sobre a história do Rafael. Quem foi o Rafael? E como é que o pastor... Primeiro, obrigado, uma honra estar aqui com vocês. O meu nome não é Paulo, é Nivaldo Nassif, mas tudo bem. Pode me chamar só pelo meu sobrenome, porque eu mesmo também não lembro. Eu não lembro o meu primeiro nome, na maioria das vezes. Então, pode chamar, né? Por que eu tô com o Paulo? Eu nem tchum. Ela falou tão rapidinho que... Você sabe que eu tava assistindo uma palestra, uma pregação do Paulo, e eu acho que eu tava com isso, e a gente falou em Paulo aqui agora. Ai, meu Deus, desculpa, pastor. Tá bom. Não, o terrível é quando as pessoas me confundem com o Paulo Vieira. Ele é horroroso. Ele é horroroso e eu sou bonito pra caramba. Mas tudo bem. Vamos começar. Não foi Paulo Nassif. Mas tá bom. Ai, perdão, não, pastor. tá tudo certo. Eu acho que isso é o gostoso da nossa vida. Vamos começar Então, lá, de novo. Lucinha Eu tô muito nervosa. Vamos lá. Lucinha tá aqui no estúdio com a gente. Lucinha e eu temos 3 filhos, 2 meninas na ponta e no meio o Rafael. Nós falamos que temos nossos 3 filhos, porque embora há 8 anos e um pouquinho o Rafa se despediu da gente, passou para o outro lado, está morando com o Senhor do jeito que a gente crê, ele ainda é nosso filho. Também não fico triste quando as pessoas se aproximam de mim e dizem: soube que você perdeu um filho. Eu não fico triste com isso, porque eu não perdi. Eu sei onde ele mora. Como o rei Davi disse, meu filho foi morar em um lugar de onde ele não pode vir, mas um dia eu irei a ele. É muito mais triste quando uma vez no Rio de Janeiro um casal me procurou e disse: temos uma dor parecida. Eu falei: o que aconteceu? Eles disseram: faz 6 anos a nossa filha desapareceu. E a gente, quando vê uma menina com o cabelo dela, a gente toca no ombro daquela pessoa, pensando que é ela. A polícia já disse pra gente desistir, mas nós temos esperança de encontrá-la. Aí eu fiquei pensando, esta dor é grande. Essa dor é grande. Porque é uma dor que eu perdi, eu não sei onde está. Mas no nosso caso a gente sabe. Então o Rafa partiu há 8 anos atrás. Ele precisou de uma cirurgia por conta de uma bactéria importante que ele tinha pego. Chama-se síndrome de Fournier, que é uma bactéria que causa gangrena. E aí você precisa ir cortando a pessoa para livrar. Ele conseguiu escapar dessa bactéria, mas 4 meses depois ele precisou de uma cirurgia de reconstrução das áreas que foram cortadas. E pós-cirurgia ele teve um embolismo. 11 dias depois ele veio a falecer. Ele tinha 31 anos, 7 meses. E 7 meses, exatamente. Eu tinha anotado aqui para não esquecer a idade que ele faleceu, né? O que mais me chamou a atenção, pastor, eu queria mostrar isso para o pessoal também. Quando eu ganhei esse livro do pastor, esse ano, me ajudou muito para a questão de elaborar o meu luto também, né? E eu achava que era só eu que brigava muito com Deus, né? E no título desse livro aqui, Sorrir Outra Vez, ele fala sobre minhas conversas com o pai, né? E uma das coisas que eu questionava a Deus, por que filho de pastor não morre? É uma das coisas que eu questionava a Deus sobre isso, né? Então, no meu mundo, ali, né, na minha
convivência social com as pessoas próximas, eu não conhecia nenhum pastor que tinha perdido um filho, né? E no mesmo ano, né, Deus fez eu conhecer uma pastora de São Paulo, que ela teve um filho, a filha dela faleceu também da mesma doença do que o meu filho faleceu, de leucemia, e com a mesma idade de 16 anos. Aí Deus falou, tá aí, ó, se diz que filho de pastor não morre. A Ishela, né, que é pastora e Também, cantora, também perdeu um filho. Uhum. Rick Warren, que é uma Rick das igrejas Warren. mais importantes do mundo, o filho dele se suicidou. Isso não há nenhum privilégio para pastor. Ele é um ser humano como qualquer outro. Eu sou filha de pastor e meu pai perdeu a neta dele também, então... Mas sabe aquela questão que você, né, as tuas barganhas com Deus, você brigar com Deus ali, sabe? Falar, mas, pai, por quê? E os porquês? E os porquês? E os porquês? Eu questionava muito e eu lembrei, quando eu estava lendo o livro, eu lembrei dessa Quando o pastor escreveu esse livro aqui, já tinha formação em psicanálise? Já tinha tudo isso? Tá. Isso pra mim, eu li esse livro e foi um dos primeiros livros que eu li depois da morte da Luísa também. Ouvi a história do Rafael, até esse livro ele conta, né, bem o que, né, quem era o Rafael, né, toda a história de vocês, a proximidade que você tinha com ele, essa coisa, né, de ligação de pai e filho que eu achei lindo. O fato de você colocar com tanta transparência todas as lutas que você teve e a forma como você lidava com Deus depois da morte do Rafa, me trouxe uma paz muito grande, porque uma das coisas que a gente tem quando acontece uma tragédia na nossa vida, e não é só a morte, que a gente lida aqui com todas as situações, a primeira coisa que a gente acaba se limitando a não colocar tudo para fora, né? O que a gente pensa, o que a gente quer falar, a gente acaba tendo medo de falar aquilo que Deus já sabe, porque Ele lê o nosso pensamento antes mesmo da palavra sair da nossa boca, Ele já sabe o que a gente vai falar. Então, quando eu li o teu livro, assim, eu me senti muito ufa, sabe? Foi isso que eu senti também. Que bom saber que não é só eu que tenho essas brigas com Deus. Inclusive, vai fazer 3 anos que a Luísa faleceu. O Rafa vai fazer mais, né? Até hoje ainda acontece isso? Lógico. Primeiro, quando eu decidi colocar aquilo ali, é porque eu pensei, eu coloco de maneira nítida, clara, como eu me sentia, ou eu vou de novo me vestir da fantasia que o meu povo quer que eu vista, daquela pessoa maravilhosa, aquela pessoa perfeita, aquela pessoa que tem uma fé, que nada pode abalar, então ele é o nosso modelo de cristianismo. Eu ia de novo bancar o hipócrita, ou eu ia rasgar o coração? Então eu rasguei. Ganhei muitos testemunhos como os de vocês. Puxa, quando eu vi que você brigou com Deus, me senti mais aliviada. E, por outro lado, outros colegas de ministério disseram assim, como assim? Que fé é essa que você tem? Que você falou isso para Deus? Então, na verdade, a pergunta deles não era, na maioria dos casos, uma preocupação com os meus sentimentos. Era uma preocupação com a religiosidade e com a reputação deles, né? E nós somos gente, e Deus não fica bravo com a gente, porque a gente brigou com Ele. Quantas vezes crianças pequenas, 2, 3 anos, falam para papai, para mamãe, odeio você, e o pai dá risada, dá um beijo. É a mesma coisa. Deus é tão maior, é tão difícil entender por que Ele fez as coisas do jeito que Ele fez com a gente. Então Ele sabe que Ele ia mexer com aspectos da nossa emoção que ia nos desestabilizar completamente. Ele já estava preparado para aguentar a nossa briga com Ele. Fica tranquila com isso. Mas você fez uma outra pergunta em cima dessa briga. Se ainda continua? E se ainda continua? Continua. Quando o Rafa faleceu, uma jornalista de Curitiba, nossa amiga, escreveu um poema. Eu não lembro mais do poema, com exceção de uma frase. Ela dizia no poema, saudades não diminui com o tempo, ao contrário do tempo ela se alimenta. Exatamente. Quanto mais tempo faz, mais doeu. Para você está doendo 3 anos, para ela 8, para mim 8. Daqui a pouco vai estar doendo 15. É muita dor, porque as saudades não diminuem com o tempo, ela se alimenta do tempo. O que vai acontecer para cada um no seu próprio ritmo é a gente aguentar lembrar sem desestabilizar totalmente. Sim. Mas tem momentos de crise, de choro.
Graças a Deus, Lucinha e eu, acho que é verdade para vocês também, temos o nosso cônjuge e a gente combinou, Lucinha e eu, que quando a gente quiser chorar, a gente chora à vontade, porque do outro lado não tem nenhum julgamento. E nem sempre a gente pode chorar. Minha esposa estava discipulando uma senhora e na igreja, em outro lugar, e era o aniversário do Rafa. E ela falou, daqui tantos dias o Rafa faria aniversário. E se abateu ao falar. A discipulanda disse assim, eu não acredito, você como uma pastora, triste desse jeito. Você não sabe onde teu filho está? A minha esposa se encheu de misericórdia por ela, para não matá-la. E disse, é verdade, você tem razão. Vamos continuar. Aí eu falei, amor, é aquilo que a gente combinou. É entre nós dois. Então, é mais difícil nesse sentido quando um casal, um perde o outro. O cônjuge ficou aqui viúvo. Ele chora para quem? Então, nós ainda temos a vantagem de chorar com o cônjuge. Eu espero que vocês tenham essa vantagem. Sem explicar. Por que você está chorando? Porque eu estou chorando. Deu saudade, doeu. Sonhos. Eu acordo todo dia. Eu acordo com tudo o que aconteceu no hospital. Com cada dia, com cada momento. E eu que desliguei meu filho. Então, eu como pastor, 44 anos, faz 2 domingos, eu fiz 44 anos de ordenação pastoral. E nesses anos todos eu já estive em desligamentos algumas vezes. Porque nos Estados Unidos, onde a gente mora, você não pode desligar sem uma testemunha da família. Se a família não tem, eles colocam o capelão do hospital como testemunha do processo de desligamento. E eu sempre era chamado, Nassif, você vai? Eu não tenho coragem. Aí eu ia desligar pessoas de outras famílias. E eu sempre perguntei, Deus, para que você está me treinando? Mas no dia que chegou o momento de eu tomar a decisão de desligar o Rafa, eu falei, seu treinamento não valeu de nada. Então, estou aqui no desespero, mas eu tenho que tomar uma decisão. Como o Rafa tinha síndrome de Down, a gente tinha um documento da corte, já há muitos anos antes, que ele não poderia tomar decisões importantes. Eu que teria que tomar essas decisões. Então, coube a mim tomar essa decisão de desligá-lo. Então, foi muito complicado. Então, tudo isso vem na minha mente todos os dias. E mais do que isso, vem com acusações. Como assim? Que fé é essa? Você desligou o seu próprio filho. Né? Então, eu preciso me levantar, abrir a minha janela, olhar lá fora, abrir os braços, me esticar todo e falar, Deus, me socorre hoje, vamos viver. E viver um dia de cada vez. Verdade. E uma das coisas assim, que também me chamou a atenção no livro é que o pastor relata que o pastor passou por 2 lutos, né? O primeiro luto do diagnóstico de receber ali, na verdade que o menino nasceu, né? Que ele tinha síndrome de Down. E o segundo luto da partida dele, né? Quando os pais engravidam, e na minha opinião, nós dois, Lúcia e eu, engravidamos, porque eu tinha as mesmas vontades que ela tinha. E eu fiquei com a barriga das 3 vezes, ela resolveu tirar, mas eu fiquei, porque a minha barriga é memória afetiva, né? Desse tempo. A gente engravida e idealiza a criança. Sim. Se for menina, vai fazer isso, vai fazer balé, vai tocar piano, vai fazer não sei o quê, vai não sei o que lá, não sei o que lá. Se for menino, vai pescar comigo, vai jogar futebol, vai torcer pro meu time. Os pais idealizam a criança. Aí o médico vem e fala, tem um problema no filho. Imediatamente a criança idealizada é emocionalmente enterrada e você faz luto da que não veio e leva para casa que veio. Então há uma enorme diferença entre idealizada e realizada. 78% dos casais que têm um filho que descobre que ele tem uma dificuldade dessa, ou a síndrome de Down, ou autismo, ou alguma coisa, algum retardo, ou alguma deficiência física, 78% dos casais vão se divorciar. Porque eles acusam um ao outro, não suportam, não quer ver. E é uma pena. Isso denota a fragilidade emocional e de caráter de muitas pessoas. Porque, no mínimo, o caráter é fraco. Né? E 85% dos pais que perdem um filho vão divorciar em 3 anos. Não deveriam, mas isso está acontecendo. Porque a dor é muito grande. Mas voltando só. Então você enterra a idealizada, faz luto da idealizada e leva a realizada.
As pessoas me perguntam, mas você rejeitou? Não. No nosso caso, no caso de Lucinha e eu, não. Quando ela ligou para casa e falou, o neném tá roxo, não mama, depois ela ligou de novo que a pediatra tinha passado no hospital, ela falou, bem, vem aqui, a médica falou que é mongoloide, eu não sei o que é isso. Foi assim a notícia pra gente. Então eu corri para lá. Mas quando eu estava correndo, entrou na minha mente um trecho de um livro que eu tinha lido anos antes, que falava de um casal nos Estados Unidos, que eles tinham um filho mongoloide. Usava essa expressão. Usava essa expressão, é verdade. E que eles tinham muita paciência com a criança e tal, mas eu não me liguei. Aí aquilo entrou na minha cabeça. E também entrou o Salmo 139. O Salmo 139 diz, porque eu o conheci quando eu era uma substância uniforme no ventre de sua mãe, e o teci, entreteci de maneira espantosamente maravilhosa. Eu sabia que era Deus que tinha feito. E nós amamos. O que Lucinha e eu chorávamos o dia inteiro, porque a gente não sabia o que era, como cuidar, como proteger. Pra você ter uma ideia, não tinha internet há 40 anos atrás. Você pensa que sempre existiu? Não existia. Nós fomos numa biblioteca, achamos numa coisa chamada Barça. Quem não sabe o que é, vai no museu que deve ter. Na Barça, tinha, em todos aqueles volumes dessa grossura, desse tamanho, tinha um parágrafo sobre isso, numa Barça inteira. Então nós não sabíamos nada, foi um aprendizado. Então lógico, a gente amou avassaladoramente. Quando o Rafa parte, aí a gente faz o outro luto, agora o luto dele, né? Então por isso eu mencionei 2 lutos, né? É interessante falar desse primeiro luto e quando você coloca no livro também, porque na verdade é um luto que não é tratado muitas vezes como luto, né? E a gente sempre fala aqui no podcast sobre isso, porque é algo idealizado que não aconteceu. E isso não é só para filho, isso é para casamento, isso é para emprego, isso é para qualquer coisa da vida que você idealiza algo que não acontece e você lida com luto também, né? É uma espécie de luto. Agora, é importante você mencionar isso, porque certas coisas que idealizamos, sem que do lado de lá tenha uma contrapartida de que aquilo vai acontecer, é só nossa idealização, é só nossa frustração e a gente não pode culpar o outro lado. Por exemplo, eu idealizo que minha esposa vai fazer essa comida hoje à noite. Chego lá, ela não fez. Eu vou ficar bravo com ela? Eu não a comuniquei, falei, você poderia fazer? Se ela falasse, lógico, quando você chegar até aqui, então minha idealização, agora eu não vejo a hora. Tem uma enorme chance de ser realizada. Se não realizou, ela vai explicar por quê. Agora, se eu idealizei só do meu lado, eu não posso culpar o outro lado por não ter satisfeito as minhas idealizações, minhas viagens, né? Isso é importante. Agora, outra coisa que acontece com pais que têm filhos especiais, e ninguém toca nesse assunto, é os pais sempre estão pensando quem vai morrer primeiro. O pastor explica bem certinho. Porque tem todo um prognóstico, né? Quando vem com a síndrome de Down, tem todo um prognóstico que vem junto, né? Dentro de tudo isso, né? Mesmo não havendo, a pergunta sempre é, se eu e ela morrermos primeiro, quem vai cuidar? Quem vai cuidar como a gente cuida? Quem vai entender como a gente entende? Quem vai amar como a gente ama? Então, a maioria dos pais tem um desejo secreto, jamais revelado, melhor o filho ir primeiro. Só que ele não quer que vá agora. Por exemplo, Luci e eu tínhamos esse desejo, porque o Rafa não ia entender, ele era tão apegado a nós dois, especialmente a mim, porque ele viajava comigo para todo lado, e os Downs têm uma ideia de que os pais são super-heróis, que eles são capazes de tudo. A ausência de pais em crianças Down cria muito conflito, algumas até o suicídio. Nossa. Então, sabendo disso, eu e ela tínhamos um desejo. Senhor, leva o Rafa antes, mas é assim, leva o Rafa com 329 anos e Luci e eu com 329 e 2 segundos. Entende? Mas a gente queria que ele fosse primeiro. Porque qual era o nosso desejo, o nosso pensamento? Por mais que a gente sofra, nós vamos ter uma compreensão, ele não. Né? Mas lógico que a gente não queria que fosse tão cedo. A gente queria que ele vivesse 100 anos aqui com a gente, não tenha dúvida. Mas todos os pais de crianças especiais têm essa dor quando nós passarmos. Quem vai cuidar e tal. Eu posso dizer uma coisa para quem tem filho especial. Fique em paz, porque vai aparecer quem vai cuidar. Deus vai providenciar isso. Deus, quando deu um filho a você,
Deus só dá filhos especiais a pais que Ele sabe pode transformá-los em pais especiais. E na ausência deles, Deus dará o substituto. Fique em paz com Eu isso. acredito, eu creio nisso também. Uma das coisas também que eu queria comentar com o pastor, até isso é uma coisa que eu tenho dentro de mim, né? O meu menino, ele foi cremado, né? Uhum. O Rafinha também foi cremado. Foi cremado. E existe um tabu sobre essa questão, assim, do modo de sepultamento do ente querido, né? É. E isso, enfim, me deixa, às vezes, assim, até desconfortável, né? Comentei com o pastor ali um pouquinho antes no nosso almoço ali que ele falou brevemente que queria ser cremado também e a gente fez a vontade dele, porém, até hoje ele está na urna, no quarto dele. Eu não me desfiz das cinzas, está lá. O que o pastor tem a dizer a respeito disso, para quem está nos assistindo também? A modo da pessoa lidar com isso e quebrando esses tabus, assim, da religiosidade também. Tá. Bom, vamos pensar primeiro desde o ponto de vista da religiosidade. Existem muitas religiões diferentes no mundo. Uhum. Cada uma delas tem a sua maneira de cuidar dos seus mortos, né? Cada uma delas. Os egípcios gostavam de manter o corpo o mais tempo possível, porque eles acreditavam que ele fazia uma viagem para o mundo da eternidade. Cada um tem. Nós, cristãos, ou a maioria dos cristãos, creem que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão um dia e terão vida eterna. Então, aí na religiosidade, por conta de 2000 anos de cristianismo, as pessoas acreditavam que tinha que enterrar, porque vai ressuscitar. Vai ressuscitar da onde? Se não está enterrado. Todavia, você pode imaginar quantas pessoas foram enterradas de 2000 anos para cá em cemitérios que não existem mais, que foram transformados em lagos, que foram transformados em prédios, estradas, ou simplesmente erosões destruíram tudo aquilo. E você acha que Deus não sabe onde está? Número 1. Outra coisa, que simbolismo há no vai levantar, do pó vieste, do pó voltaste? Esse pó precisa estar concentrado num lugar só, porque senão Deus vai misturar o seu pó com o meu. São muitas... a gente faz um Deus muito pequeno, né? Muito pequeno. Nossa, Limita Deus, né? Eu tenho uma parente que falou assim, você vai cremar? Não pode, tem que enterrar, tem que ser na terra, enterrar. Então, e aqueles lugares que você botou no caixão e botou numa gaveta de concreto? Aí também Deus não vai ressuscitar aquela pessoa, né? Eu falei, mas por que não? Tem que ser na terra, porque volta ao pó, tem que ser na terra. Eu falei, então faz o seguinte, pega um pouquinho das cinzas e joga em algum cantinho de terra. Mas a preocupação dela é que senão Deus não ia encontrar, né? Mas, sabe, não tem nada a ver. Agora, eu tenho um amigo pastor que uma vez eu e ele estávamos indo fazer um enterro de uma família da igreja. E dentro do cemitério, ele tinha uma dificuldade de caminhar, ele usava uma pequena muleta e ele se apoiou no meu braço, a gente foi caminhando. E aí eu disse para ele assim, querido, eu acho que eu prefiro ser cremado. E aí ele falou, você tá maluco? Eu aceitei Jesus para fugir do fogo do inferno e agora você vai botar fogo nisso? Você tá fora. Gente, a gente ria tanto dentro do cemitério que todo mundo olhou pra gente assim. Falei, cara, olha que chame que nós estamos dando. Nada a ver, gente, nada a ver. A gente tem misericórdia das pessoas que têm as suas ideias e tudo. Valeu, obrigado, querido, obrigado. Com relação a manter ou não manter as cinzas, para cada um. O do nosso filho está num vaso, num jardim de oração da igreja. Porque na igreja que nós participávamos, os pastores falavam, o Rafa gostava tanto da igreja, deixa ele aqui. Né? E a gente deixou a cinza. Você deixou o seu filho? Não, deixei a cinza. Meu filho está com o Senhor. Né? Então, mas Lucinha e eu temos um sonho de um dia a gente pegar um navio qualquer e passear e jogar ao ar. Tipo assim, voa. Não que ele não tenha voado, não que ele não tenha... Mas é para nós isso, né? Simbólica, né? Porque esses rituais todos fazem parte de como lidar com essa dor. E cada um vai ter jeito. Por exemplo, antes do Rafa falecer, eu era extremamente crítico com pessoas que iam em cemitério lavar catacumba e botar florzinha em cima. Pra quê? Não tá mais aí, tá com Deus, que bobagem. No primeiro ano, eu ia 3 vezes por semana no jardim de oração, onde tinha uma placa
de granito com o nome dele, lá atrás daquele estava o vasinho, e eu encostava a cara naquela placa e ficava chorando. 3 vezes por semana. 3 vezes por semana eu fazia isso. E aí eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Estou igualzinho quem eu sempre critiquei. Aí eu comecei a perceber, são as ligações que parece que nos restaram. Né? Aquela roupa, aquele objeto, aquela coisa assim. Não tem problema. O que eu acho que você deve fazer um esforço é de não transformar aquilo numa espécie de ídolo. Né? Altar, muitas pessoas, né, fazem também altares, né? Tipo, como transformar de ídolo. Eu acho assim, não tem problema se você fazer um altar em homenagem, mas um altar em que você reza pelo morto, na minha fé é diferente. Eu não rezo por quem morreu e nem a quem morreu. Eu rezo a Deus, falo com Ele. Tanto é que quando eu ia lá no jardim de oração e chorava, eu falava assim, Deus, está escrito na Bíblia que você proibiu a gente de falar com os mortos. Mas não está escrito na Bíblia que você não pode falar com os mortos. Você podia falar para o Rafa que eu estou bem, e chorava. Aí eu sentia como que o Espírito de Deus falava no meu coração assim, você acha que eu vou mentir, cara? Você não está bem coisa nenhuma. Então, mas é o processo, cada um vai lidar de um jeito, de uma maneira e tudo. Nós decidimos doar as coisas do Rafa, um ou outro objeto a gente ficou de recordação só. Mas a gente doou as roupas, doou os sapatos. E a gente fez com que chegassem em lugares que não soubessem a origem, para não ter constrangimento. E esse tipo de coisa assim a gente fez. Mas cada um vai lidar de um jeito. É meu sonho, mais do que de Lucinha, que um dia Deus me permita ter condições de criar uma fundação para ajudar famílias com síndrome de Down, ou pessoas que passaram porque perderam filhos, de dar algum tipo de ajuda. Como psicanalista, eu tenho encontrado muita gente com dor, com sofrimento, e usando as técnicas da psicanálise, mais a sua fé, a sua espiritualidade, você ajuda com muito mais efetividade uma pessoa que está sofrendo, né? Então, mas esse a Deus pertence. É bem isso. Eu acho que o conhecimento, a gente sempre fala aqui, sabe, pastor, que o conhecimento, ele liberta muito. Uma das coisas que eu sempre falei aqui, eu procurei tentar entender o meu processo do luto. Por isso eu também fiz um curso de terapia no luto e tudo para entender. Porque e a PIB lá de Curitiba, ela tem muitos seminários voltados a isso, que é muito interessante, né? Que faz a gente entender, porque dentro do processo do luto, você lida com fatores além da dor, né? Além do teu cérebro, você tem que condicionar o teu cérebro a uma nova realidade, né? Que eu acho que para mim é tão difícil, além de você sepultar um filho, você volta para casa sem um filho, você tem que lidar com a casa vazia, com os pertences, com o dia a dia ali, porque na verdade eu acho que a maior dor do luto não é os grandes momentos, mas são aqueles pequenos momentos do dia a dia, né? É o café da manhã ali, é uma conversa, é uma troca de olhares, é uma coisa ou outra que você tem que, a partir daí o teu cérebro tem que condicionar a um futuro sem aquela pessoa, né? Vocês estão há mais tempo no processo do luto do que eu, né? Quando a Luísa faleceu, o meu desespero era, eu não vou conseguir viver. O que vai ser de mim? Quando a Luísa faleceu, eu tinha 40 anos. O que vai ser de mim? Aí eu fiquei pensando, olha como o cérebro fez. Se a gente vive pelo menos 80 anos na nossa vida, a média ali do brasileiro hoje, 80, 85 anos... eu vou ter mais 45 anos de vida carregando essa dor. Como que eu vou viver isso? E fala pra nós como que a gente lida com isso, doutor. Assim, sabe? Eu sei que não tem um manual, mas assim, até pelo processo da psicanálise, né? Alguns gatilhos que vêm, algumas coisas que às vezes a gente tem que tomar cuidado. A própria mente da gente, Paulo fala, né? Que a gente tem que cuidar. Né? Algumas coisas importantes. Primeiro, se eu não estou suportando a ausência do meu filho, da minha filha, e eu não consigo mais viver por causa disso, a pergunta é, os meus filhos que ficaram suportarão viver sem eu? Essa é uma pergunta. Outra pergunta é, o Dr. Adam Grant, que é um psicólogo, ele uma vez fez isso. Quando você tem uma tragédia dessa,
uma das coisas que talvez, só talvez, pudesse aliviar era perguntar, e se fossem todos os filhos que tivessem partido? Né? Para a gente ver que foi horroroso, mas algo sobrou. E aí, no meu livro Sorrir Outra Vez, o meu desafio não é como superar o luto. O meu desafio é o que você faz com a sua dor. Quando a gente tem uma tragédia dessa na nossa casa, a gente costuma encontrar culpados, né? Ah, o médico falhou, demorou, o socorro não veio, quem derramou o óleo na pista, por que isso? Porque a gente vai acusando. Mas a acusação, que é um dedo para lá, sempre traz 3 dedos para trás. Né? Por que é isso? Porque sempre que você acusar alguém, lembre-se que a pessoa mais responsável por você é você mesmo. 3 vezes a sua mão aponta para você quando você aponta uma vez para os outros. 3 vezes para você. Em outras palavras, ninguém vai resolver a sua dor só acusando culpados. E mesmo que existam culpados de fato e de verdade, eles não vão conseguir resolver a sua dor. É sempre a gente que vai tomar uma decisão. Então me perguntaram, como que vence essa dor? A gente não vence essa dor porque ela parou de doer. A gente não vence essa dor porque a gente não sente mais nada. Não. A gente perde da dor quando a dor nos transforma numa pessoa pior. A gente perde da dor quando a dor nos transforma em um membro da família pior. A gente perde da dor quando a dor nos transforma em um cidadão lá na rua pior. E a gente perde da dor quando a dor nos afasta definitivamente de Deus. A dor ganhou da gente. Então, como que a gente ganha da dor? A gente não ganha da dor quando a dor para. A gente ganha da dor por causa da dor ou apesar da dor, porque a dor me fez uma pessoa melhor. Sou mais sensível, mais amoroso, amo mais, beijo mais, compreendo mais. Estou mais disponibilizado aos meus. Eu ganhei da dor, não quando a dor passou, eu ganhei da dor por causa da dor, ou apesar da dor, quando essa dor me transforma num membro melhor para minha família, fazendo a minha família ficar mais gostosa, mais unida, mais firme, mais joia, se valorizando muito mais uns aos outros. Eu não ganhei da dor quando a dor passou, eu ganhei da dor por causa da dor, ou apesar da dor, quando eu me transformo num cidadão melhor para a minha comunidade. E eu ganhei da dor, não quando a dor passou, mas eu ganhei da dor por causa da dor, ou apesar da dor, eu me transformei numa pessoa de muito maior fé em Deus. Aí eu ganhei da dor. Então a gente não ganha da dor quando a dor passa. A gente ganha da dor quando a gente se torna uma pessoa melhor, um membro da família melhor, um cidadão melhor e um crente melhor. Aí a gente está ganhando da dor. Vocês são campeãs em relação à dor de vocês. Porque pegar a dor de vocês e transformar em um instrumento de consolar pessoas que estão com dor parecida, isso já é muito grande. Agora, o que vai acontecer? Você falou da psicanálise, então não dá, que nem pensei nisso de fazer um desenho, mas imagine o nosso cérebro, ele sempre guarda os fatos mais as emoções que acompanharam os fatos. Imagine que esse livro aqui é o seu cérebro. Tudo o que aconteceu com você, especialmente de maravilhoso, ele vai pôr da metade para baixo. Não do cérebro, do seu consciente. Vai para o subconsciente. Mas da metade para baixo. Tudo o que aconteceu com você, que foi tragédia, trauma, dor, desespero, catástrofe na sua vida, fica do meio para cima da sua consciência, da sua inconsciência. Só que ele fica tão perto, aqui é o consciente, ele fica tão perto que toda hora você lembra, toda hora você lembra, toda hora você lembra, toda hora você lembra. Só que como o nosso cérebro, nossa mente, guarda fatos, então agora aqui, ó, fato, isso aqui é o fato, e guarda as emoções que acompanharam os fatos, toda vez que eu lembro, eu desabo. Certo, dona? Sim, certíssimo. Você quase não desaba.
Lembrou, desabou. Lembrou, desabou, certo? E já faz 3 anos, puxa vida. Então, porque o seu cérebro guardou a tragédia. Cada momento, cada segundo você lembra. E sempre que lembra, dói. Certo? Certíssimo. Porque o cérebro guardou os dois. O que vai acontecer não com o tempo? Tem gente que fala, nada como o tempo. Aham. A saudade se alimenta do tempo. O que vai acontecer com dormir bem? Melhor terapia para qualquer tipo de dor é dormir. No começo com remédio. Mas depois vai só com chazinho, depois tenta ser natural. Dormir. Não dá tempo de falar sobre dormir hoje, mas quem não dorme bem não tem saúde. Exatamente. Pronto. Então, quando você dorme bem, os seus olhinhos ficam assim. O médico, já ouviu falar, o médico fala, você tem que dormir o sono REM? O que é REM? Eles não falam. É uma sigla. São 3 palavras em inglês. Rapid Eyes Movement. Movimento rápido dos olhos. REM. Rapid Eyes Movement. Muito bem. Esse REM é esse balançar dos olhinhos. Quando você dorme aquele sono profundo, de 8 horas você vai dormir 3, 4 horas profundamente. É o suficiente para os olhinhos ficarem fazendo assim. O que os olhinhos estão fazendo? O seu cérebro está escaneando o seu corpo para tirar a dor física e emocional. Então, vamos supor que está aqui, ó. Aqui, vou mostrar aqui. Fato mais dor. Quando você dorme bem, ele dessensibiliza a dor, ó. Se dormiu mais tempo, ele vai dessensibilizando, tá vendo? Conforme você dorme, ele vai dessensibilizando. Vai dessensibilizando. Vai dessensibilizando. Até que ficou aqui. Que agora ela, a gente lembra, dói pra caramba, às vezes chora, às vezes não. Porque o meu cérebro tirou dor do fato. Deu para entender isso? Então, uma excelente terapia para enfrentar essa dor é tentar dormir. Está explicado, então, né? Porque eu durmo bastante. Né? Agora, quando a pessoa não consegue dormir, a gente reproduz no consultório o movimento bilateral dos olhos. Isso chama no Brasil EMDR, que é sigla para Movimento Bilateral dos Olhos para Dessensibilização de Arquivos Doloridos da Memória. Então você fica fixa olhando para mim, não se mexe, só vai acompanhar meu dedo com os olhos. Tenta agora. Eu vou fazer com você 250, 300, 350 movimentos de vai e vem. Em grupos de 25, de 30, descansa, vai. Aí eu vou lembrar um monte de coisa? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas não precisa nem lembrar. Mas o seu cérebro que você fixou, parou e está movendo os olhos, o seu cérebro acha que você está dormindo e ele vai dessensibilizar. Que interessante, né? Então, você fala assim, mas tem pessoas que, não estou falando de você, nem dela, nem de mim, tem pessoas que não querem perder a dor de jeito nenhum. Abraçam a dor, né? Porque essa dor é só o que me restou. E também porque acha que se não doer, é um testemunho de que eu não amava. Sim. Essa é a razão do título desse livro. Quando eu dei a primeira gargalhada, minha cabeça falou assim, como assim já está rindo? Então você não gostava tanto? Aí eu decidi que eu não ia rir mais. A gente tem medo de pré-julgamentos das pessoas. E como meu filho cantava o dia inteiro, eu não cantava mais. Porque era uma maneira de eu provar para mim mesmo que eu amava. Mas aí o rei Davi, quando perdeu o filho dele, ele escreveu um salmo, acho que é 87, ele fala assim, Deus, depois de você ter esmagado os meus ossos, olha como ele interpretou o luto dele. Deus esmagando os ossos dele. Assim que era o luto para o Davi. Depois de você ter esmagado os meus ossos, ele pergunta no salmo, você me daria a chance de sorrir outra vez? Porque parece que nunca mais a gente vai rir, né? Então, por isso o título desse livro. Então, eu queria dizer para você que, sim, a espiritualidade ajuda e a psicanálise ajuda. A psicanálise com suas terapias pode me ajudar a encontrar alívio e a espiritualidade me ajuda porque eu sei com quem ele está. Então, Lucinha e eu praticamos de vez em quando o que a gente chama de alucinação consciente. O que é alucinação? Estou vendo coisas que ninguém está vendo. Ai, tem uma pessoa ali. Cadê? Não tem, só eu que estou vendo. Estou alucinando. O que é alucinação consciente? A gente vive numa esfera de tempo que foi, é, será. Passado, presente e futuro. O nosso filho, a filha,
está numa dimensão de tempo que não é igual à nossa. É uma dimensão eterna. Eterna não é que nunca mais ela vai acabar. O eterno é um sempre. É difícil a gente entender. Né? Então, mas ele está numa dimensão, ele está com Deus. Ele ainda não ressuscitou, mas desde o ponto de vista da eternidade ele já está. Então, de vez em quando, Luci e eu fazemos assim, ó, a gente tira a cara do aqui e agora e pela fé faz assim. Enfia a cara na dimensão do eterno e olha ele abraçado a Jesus na maior farra. Ainda tirando uma da minha cara que eu tô triste. Pra quê? Olha como eu tô bem. Aí eu dou uma olhada, rio, choro um monte de ver ele abraçado a Deus. Tiro a cara de lá e vivo mais um pouquinho aqui. Então essa é a espiritualidade. Sim. Tem nada a ver com religião. Minha espiritualidade. Pela fé, ou pela loucura, ou pela alucinação, eu enfio a cara naquela dimensão. Ele está feliz e já estou com ele. Tira a cara e vai viver mais um pouco. Outra coisa que é importante, chorar. Quando você pode chorar, chora bastante. Chora. Porque quando você chora, você faz assim no final. Você... Aí você ganha um pouquinho de fôlego para viver mais uns minutos. E cada um vai no seu ritmo, no seu jeito. Nunca coloque ninguém numa caixinha. No meu livro, eu fiz aquele círculo do luto, que todo mundo fala assim, choque, negação, depressão, não sei o que, depois normalidade. Eu até desenhei o meu no livro, que era uma baderna, era uma sopa que eu bebia todo dia com todos aqueles sentimentos. Então aquilo não funciona. O que funciona é que a dessensibilização do arquivo me permite falar do Rafa sem desabar muito. Mas quando eu estou pregando numa igreja ou fazendo palestra para as pessoas, que eu conto a história dele, quase sempre eu desabo. Porque eu já estou tomado de emoção. Eu nunca dou uma palestra sem me emocionar por ela, senão não vou me comunicar com as pessoas. Eu acabo desabando. Né? Então, sim, a espiritualidade ajuda, sim, a psicanálise ajuda. Várias terapias possíveis. Eu diria uma importante para você. Se alimente bem, se hidrate bem, faça exercício físico e ame você. Goste de você. Porque se você parar de cuidar de você, você não vai cuidar dos outros. A grande lição quem dá é... Já pegou avião? Não sei se você já pegou avião, mas Lucinha e eu quase que a gente mora em avião, tanto que vai para lá e para cá. Mas quando o aviãozinho está parado, as pessoas entraram, um tratorzinho vai empurrar, vai virar ele assim, sai e aí ele vai para a pista, vai voar. Nesse momentinho começam as orientações, e essa eu já decorei. Em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão imediatamente à sua frente. Puxa que estiver mais próxima, ativando assim o fluxo de oxigênio. Amarre o elástico atrás da cabeça, ajuste o elástico atrás da cabeça, cubra nariz e boca, respire normalmente. E, caso seja necessário, ajude outras pessoas. Então, a minha esperança é que vocês duas estejam com a máscara de oxigênio, porque vocês já começaram a ajudar outras pessoas. E se a gente não estiver respirando minimamente bem, a gente vai se destruir e não vai ajudar as outras pessoas. Então, não sei que dor você está passando, mas cuide de você. Senão você não tem como cuidar das pessoas que estão em volta de você. E interessante tudo isso que o pastor falou, porque a gente tem abordado agora no mês de setembro a questão também do combate e prevenção ao suicídio, que é a campanha de setembro, né, pela ANS, né? E aí, assim, a gente vê que muitas vezes a pessoa que tira a própria vida, ela não quer tirar a vida. Né, normalmente, ela quer acabar com a dor que ela está carregando, né? E quando você falou muito de apesar da dor,
mesmo com a dor, você viver a vida, né? Que é bem o que a gente também, que é o nosso tema, né? Que é a esperança em meio à dor, né? Porque a gente não vai ficar sem a dor, ela vai permanecer com a gente, a dor, né? E quando você falou tudo isso, assim, me emocionou, porque é exatamente isso que a gente tem vivido todo dia. É o levantar de manhã cedo, como você falou, abrir a janela, mesmo com toda a história que vem, que a gente vive, que a gente sonha, você abre o meu celular desperta e na frase do dia tá mais um dia, mas é menos um dia que eu vivi já. Né? Então, assim, é sempre que a gente não sabe quando vai ser o nosso último abraço, o nosso último beijo, o nosso último eu te amo, a nossa última despedida, a gente não sabe quando vai ser, né? Então, a gente viver exatamente depois que a gente recebe a morte perto da gente, né, quando a gente é visitado por essa situação e a gente lida com a morte, como a gente, né, como muitas pessoas que estão também, a gente acaba olhando para a vida diferente, lógico, né? A gente acaba, e é sobre isso mesmo, a gente acaba olhando para os filhos que ficou de uma forma diferente, para o marido, para a esposa, para os pais, porque a gente não sabe quando vai ser o último beijo, o último eu te amo, exato, né? Exato. Vou te falar de um livro que eu li desse aqui. Há muitos anos atrás eu li um livro de umas famílias que estavam na Guiné-Bissau, em algum lugar, tentando falar de Jesus para uma tribo lá, que depois eles descobriram era uma tribo antropófaga. E um rapaz então convence o amigo dele a irem prospectar, e eles vão e acabam sendo assassinados e jantados pela tribo. Aí a esposa daquele que era mais aguerrido, que convenceu o vizinho aí com ele, foi na casa dela e disse assim, olha, vim aqui te pedir perdão. Falou, de quê? Ah, meu marido convenceu o teu aí e agora os dois estão mortos, então vim aqui pedir perdão. Falou, não, de maneira nenhuma, meu marido é adulto, ele tomou a decisão que ele tinha que tomar. E depois, antes dele ir embora, ele me deu um beijo na boca tão bom que eu ainda sinto os lábios dele nos meus. Eu falei, Lu, a gente não vai quebrar o pau quando sair de casa. Eu não sei se eu vou voltar. Aí você já imaginou essa mulher na beira do caixão? A última coisa que você fez, brigou comigo. Não, ela vai ter que olhar no caixão e falar, ainda sinto a sua boca na minha. Essa foi uma decisão. Quando eu escrevi o livro do Rafa, muitas coisas aconteceram. Uma delas foi, as pessoas me dizem 3 coisas. Quando eu fecho esse livro, eu posso te dizer 3 coisas. Ri como eu jamais ri na minha vida. Chorei como eu jamais chorei na minha vida. Mas quando eu fecho o livro, eu tenho um outro olhar para minha casa. Agora eu vou deixar de ser crica, resmungão, xingar, diminuir, reclamar, me incomodar com o outro. Eu quero beijar, abraçar, porque eu não sei quanto tempo falta. Esse livro está na mão hoje da Netflix. Eles estão decidindo se vão fazer uma série para televisão. O roteirista, leu o livro e fez o roteiro. Quando ele terminou de ler o livro, estava na hora de buscar o filho dele na escola, o menino lá no Rio de Janeiro. Ele ia pegar na escola e ia levar para uma outra cuidadora para ele continuar trabalhando. Quando ele fechou o livro, ele pegou o menino na escola, ligou para a cuidadora e disse que ele ia ficar com o filho. Ele usou uma expressão que eu não posso repetir, mas eu só vou falar o começo. Falou, Nassif, quando eu acabei de ler aquele livro, a única coisa que eu tinha na minha mente era o meu filho, cara. 4 aninhos. Fui pegar ele na escola, dispensei a cuidadora, falei, o resto que se é, filho. Eu vou curtir meu filho. Então, esse livro provoca isso. Então... E você ri muito também nesse livro. Vai dar muita risada. Nesse livro aqui, é o livro sobre o Rafa. Quando 3 meses depois, eu sentei na frente do computador, agora que vi que escreveram meu nome errado aqui. Não só falaram, então, ele aqui. Na frente escreve certo, atrás errado. Eu escrevi sobre ele tinha umas frases de efeito. Ele era um bom vivant, gostava de comer bem, viajar, gostava de mulheres bonitas. Uma vez tinha uma garota down, linda, chegou para ele e falou assim, quer namorar comigo? Eu falei, sai fora, você é doente. Ele era um baratão. Então, uma vez falaram, Rafa, vamos jantar com a gente? Bora. O que você gosta de comer? Ele disse, muito. Então, ele tinha essas frases assim.
E aí eu peguei essas frases e construí histórias aqui nesse livro, né? Agora, como eu quero que esse livro todo mundo leia, eu pus 2 canções aqui que eu amo de entrada. Nenhuma delas é de igreja. Uma era com o Tim Maia, eu gostava do Tim Maia cantando. E eu gostava tanto de você. Mas eu gostava do vozeirão dele. Eu pus a letra aqui. Seu retrato ainda está na parede do meu quarto. Às vezes eu quero ir para um lugar onde eu não pense em você. E eu gostava tanto de você. Pus essa letra. E pus um samba. Queria dizer para vocês que eu sou pastor, tá? Eu pus um samba, que muito antigo, mas que a letra é maravilhosa, que dizia assim: naquela mesa está faltando ele, e a saudade dele está doendo em mim. Que isso é luto, é a convivência com o espaço vazio da pessoa amada. É olhar aquela cadeira que era dele, olhar aquele quarto, olhar aquela roupa, olhar aquele espaço. Então, e no fim eu pus a letra de das canções para mim mais bonitas do mundo, que foi do Eric Clapton, que é um roqueiro, porque você agora há pouco falou que escreveu textos e que gerou muita coisa. Sabe o que eu aprendi? A dor produz poesia. E ele, o Eric, ele estava numa balada no apartamento dele em Nova York, todo mundo chutado de tudo que era coisa, e o filho de 4 anos passou pela janela do 30º andar e caiu, morreu. Aí o Eric escreve uma canção. Ele fala assim: se eu for no paraíso, você vai me conhecer? Eu não sei inglês, mas era mais ou menos: if I go to the heaven, you know me. Aí ele fala assim: but I must to be strong and carry on my life, because I don't belong to the heaven. Olha o que ele escreve: mas eu tenho que ser forte e carregar minha vida para frente, porque eu não pertenço ao paraíso. Olha que dor. Aí eu escrevi no livro: a minha dor é menor do que a do Eric, porque eu pertenço ao paraíso. E oro para que um dia ele se converta, para ele ir lá também, né? Morar lá. Então esse livro do Rafa, eu quis falar dele agora por causa disso que a gente estava conversando. A psicanálise e a espiritualidade, e a gente vai levar a nossa vida para frente. Daqui 3 anos ou 4 anos, a dor é igual, mas você desaba menos, porque... E tem as fotinhos dele aqui também, né? Foi dessensibilizando os arquivos, né? Então é isso. E, pastor, a questão também, nesse livro aqui, que eu estava comentando agora há pouco sobre Sorrir Outra Vez, também fala sobre a ressignificação dos espaços, né? Exato. Tem um livro do C.S. Lewis, que foi um livro que Lúcia e eu lemos, chamado Anatomia de uma Dor. Ele fala da esposa dele, que morreu. Aí ele fala assim, tem um trecho que ele diz assim: os céus de minha cidade me cobrem de lembranças de minha amada. E a gente falava isso, a gente não ia para um monte de lugar de Orlando. Doía muito em certos lugares em Orlando. Mas um dia, uma amiga nossa, grande amiga, nos visitou e falou: não pude vir, não acompanhei vocês de perto, mas eu amo vocês. E eu queria dar uma viagem para vocês. E a gente falou: não, obrigado. Mas ela combinou com a nossa filha e a gente foi parar em Portugal e na Grécia. Por conta dela, tudo, ela pagou tudo. E a gente foi para Portugal, ficamos uns dias e nós fomos para a Grécia. Fomos para Atenas. E passamos uma noite na ilha de Santorini, aquela das casinhas branquinhas, com telhadinho azul, assim, lugar maravilhoso. E o tchan de Santorini é o pôr do sol. Então, o pessoal sobe na cobertura dos hotéis e fica esperando o pôr do sol. Porque, além de ser maravilhoso, depois o céu fica todo degradê, assim, é muito bonito. Então, no nosso hotel, que era bem pequenininho, tinha uma família de alemães, e eu e Lucinha, nós sentamos ali, oi, conversamos um pouco em inglês e tal. Aí quando o sol desceu, eles desceram da cobertura, falo laje, a Lúcia fica brava, herança carioca. Eles desceram, eu falei: Lu, vamos ficar mais um pouco aqui olhando e tal, né? E a gente ficou olhando aquele degradê maravilhoso, daquele céu incrível. E eu tava ali, puxa, que maravilha, obrigado Deus pela experiência e tal. Aí depois eu escuto ela, olhei para ela, tava desabando de chorar. Eu falei: Lu... Eu já sabia o que era, né? Ela veio, deitou a cabeça dela no meu ombro e disse assim: amor, sabe o que eu descobri? Não são os céus da nossa cidade que nos cobrem de lembrança do Rafa. São os céus desse planeta.
Eu falei, puxa, amor, é verdade. Choramos juntos. Aí no dia seguinte eu falei com ela, então vamos para todos os lugares que a gente se negou a ir até hoje e vamos ressignificar o lugar. Aí a gente foi, um por um, um por um. O último que eu fui foi dentro da UTI onde Rafinha morreu. Levei esse livro do Rafa em inglês, levei 20 cópias, entrei lá e falei, olha, há tantos anos atrás meu filho faleceu aqui. E eu escrevi esse livro. E eu vim aqui dar esse livro como forma de gratidão por tudo que vocês fizeram por ele. E o pessoal ficou tudo paralisado. E eu fui lá, eu olhei, porque UTI para mim era o lugar de morrer. Sim. Mas a ressignificação é o lugar de lutar pela vida. Então a gente vai ressignificando o lugar. Ao seu ritmo, no seu jeito, nada forçado. Eu não consegui ainda, tem lugares que eu não consegui enfrentar ele ainda, mas tem coisas que não tem que, só quando tiver vontade. A gente queria poder falar com o pastor assim horas aqui, né? Eu sei que a gente tem um tempo aqui, já estamos chegando nos nossos últimos minutos, né? Mas antes de encerrar, eu queria só perguntar, hoje o pastor tem esses livros, são 9 livros, né? 9, eu tenho 5 aqui, os outros estão esgotados. Esse Rafa, um anjo morou lá em casa, esse aqui foi minha tese de doutorado, como você trabalha para o seu futuro viver sem dívidas e uma vida gostosa, desvendando o segredo. As pessoas têm muita confusão com o que a Bíblia fala de dízimos e ofertas, e pensa que a Bíblia não fala de dinheiro. Tem 500 versículos de oração, 500 de fé, 2.350 versículos sobre dinheiro e administração financeira. A Bíblia leva a seríssimo. Se você andar segundo... Por que os judeus são assustadoramente mais ricos do que qualquer outro povo? Eles seguem os códigos da Bíblia. Está tudo aqui. Sorrir outra vez a gente falou. Esse é o meu protocolo de psicanálise, mapeamento do biotipo, autoconhecimento, autocura está aí. Então eu vou fazer uma coisa. Já que vocês falaram que gostaram, isso aqui é um presente para o podcast. Depois você sorteia aí para os seus... Ótimo. Os seus, como é que eu falo? Assistentes? Seguidores. Ótimo. Esse daqui depois eu vou ficar com um para mim, depois já te faço o pix dele, mas esse aqui também eu quero ler, porque o meu primeiro livro que eu li foi o do Sorrir outra vez e foi... Uai, vocês podem ler, depois presenteia livro usado, uai. Mas para quem está assistindo, além de presentear, se quiser adquirir um livro do pastor... Mercado Livre é o melhor caminho para quem mora em Curitiba, na PIB de Curitiba, na livraria. Legal. É o único lugar, livraria, que existe. Se não, no Mercado Livre pode encontrar, ou na minha loja do Instagram. A gente vai deixar também o link do Instagram para quem quiser também seguir, né, o pastor ali. Eu quero agradecer. Sim, nossa, foi muito... enriquecedora essa nossa conversa. Eu já conheci o pastor, né, de outras ocasiões e queremos agradecer. Obrigado, uma honra estar aqui. Obrigada, pastor, mais uma vez. Obrigada por ter se disposto a vir até aqui. Você que está assistindo esse podcast também lembrou de alguém, né, que compartilha da mesma história, que precisa ouvir essa história, não só porque você perdeu alguém, mas porque às vezes você está passando por algum problema de dificuldade, que precisa ouvir ou precisa ser escutado também, porque a gente sempre fala que ter alguém para escutar as nossas dores é muito importante, né? Para que a nossa mente se organize. Compartilhe esse vídeo também, e se você quer conversar com a gente também, a gente tem as nossas redes sociais, tem ali, você pode entrar em contato, mandar uma mensagem que a gente está disposto a ajudar. Mais uma vez, obrigada, pastor. Imagina, meus contatos estão nas orelhas dos livros, pessoas que quiserem atendimento psicanalítico podem entrar em contato. Ótimo. A gente vai deixar isso lá também nas redes sociais. Obrigada, pastor. Grande abraço. Pastor. Deus abençoe. Deus abençoe.